Hoje vamos dar a palavra do Senhor que está em Números. Números 13. Números é um livro interessante, gente. É um livro, Números. Então nós vamos estar falando aqui no capítulo 13, do versículo 17 a 20. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, primeiramente queremos agradecer que conseguimos, ó Deus, chegar até a Tua casa. E viemos com um único propósito: sermos abençoados pelo Senhor, cultuarmos, glorificarmos o Teu santo nome. E sabemos que nesta noite Tu tens algo, Senhor, maravilhoso para nossas vidas, para o nosso corpo físico, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa saúde, Deus. E, Senhor, fica à vontade. Fica à vontade, pode passear no nosso meio, pode nos tocar. Será maravilhoso sermos tocados pela Tua santa presença, Pai. Agora abençoa esta palavra, ajuda-nos para entregarmos aquilo que Tu tens falado ao nosso coração. Em nome de Jesus, pode sentar-se. Essa passagem Deus nos deu essa semana, que nós fizemos um propósito de um desafio pessoal. Esse foi um desafio pessoal. Nós fizemos um propósito, ou melhor, eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda até maio. Então fiz um cálculo, então já li todo o Novo Testamento e comecei já o Antigo Testamento. Quando cheguei em Números, estava lendo essa passagem em Números, muitas coisas que eu vi aqui quando Deus começou mostrando a parte do tabernáculo, muitos detalhes que Deus foi dando ao seu povo após sair do Egito. Mas quando chegou nessa passagem, eu fui muito quebrantado pela ação e pela misericórdia de Deus. Porque o Senhor sempre tem o melhor para o seu povo, amém? Deus sempre tem o melhor para nós. E diante de um povo que também, ao sair ali do Egito e ter vencido ali o Mar Vermelho pelo poder, né, do Senhor Deus, que aqui nesse período era Deus que estava agindo diretamente, e eles tiveram assim aquelas experiências lindas, mas depois na caminhada eles começaram a ter algumas dificuldades. Um povo que reclamava por água, reclamava por carne, mas o Senhor sempre respondendo. O que eu achei interessante é essa misericórdia de Deus. O Senhor sempre respondendo ao povo. Mas quando chegou um momento, quando chega aqui no capítulo 13, é o momento em que Deus vai levar uma palavra a Moisés e dizer a ele que chegou o tempo de eles conquistarem aquilo que Deus prometeu. E esse capítulo mostra aqui no versículo 1, quando o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Então, havia uma promessa, preste atenção, havia uma promessa feita a Abraão, ao patriarca Abraão, seu filho, seu neto, que disse Abraão, Isaac, Jacó. Havia essa promessa, e Deus agora, nesse período aqui de Números 13, Deus está dizendo: olha, pega líderes das tribos e leva ele a fazer um reconhecimento na terra que eu estou dando a vocês. Olha que bênção, agora chegou o tempo da nossa conquista. E eu já começo a observar aqui que a gente tem que começar a reparar que muitas vezes nós estamos debaixo de promessa, e se eu pedir para alguém falar se teve uma palavra de Deus a respeito de um assunto, a respeito de uma resposta que ele vai lhe dar, muitos vão levantar a mão e dizer: eu estou esperando essa promessa. Amém ou não amém? E esse caso aqui,
a gente observa que chegou esse momento. Eles precisavam reconhecer a terra. A terra já era prometida, mas eles precisavam agora ir até aquele lugar, reconhecer. Era uma questão de obediência e aplicação de fé. Porque é isso que a gente precisa observar quando a gente está diante de situações das nossas lutas, mas a gente começa a perceber que as coisas começam a se acertar. Não é assim que a gente começa a ter noção de que a bênção está chegando? A gente está lutando, a gente está orando, a gente está chorando, a gente, Senhor, abre a porta, mas daqui a pouco você sente que as coisas começam a facilitar, as portas começam a se abrir. Então você tem que ter uma atitude de direcionamento que nós vamos aprender aqui com essa palavra. Então Moisés, ele pega líderes, não pega qualquer pessoa, ele pega líderes de Israel, homens que eram responsáveis por clãs. Cada clã precisavam liberar seus líderes, escolhidos por Moisés, no direcionamento que Deus deu a ele, e ele chamou esses 12 líderes, alguns chamam de príncipes, eram líderes, chefes dessas tribos, pessoas responsáveis, pessoas experientes, pessoas que sabiam dar comandos, pessoas que sabiam direcionar suas famílias, que essa família, seu clã, porque essas tribos são famílias enormes. Quando nós vamos lendo a palavra de Deus, Deus mandou fazer um recenseamento e a gente vê que o número dessas famílias para cada tribo eram bem grandes. Então a responsabilidade desse líder era uma responsabilidade muito grande, por isso era confiável. Então Deus, quando chama esses homens, dá um direcionamento e Moisés fala para eles o seguinte: observe o que Moisés ele fala para esses líderes. Diz aqui no versículo 17, que nós acabamos de ler, mas eu vou repeti-lo para que você observe alguns detalhes. Quando Moisés enviou a observar, porque eles tinham uma missão a fazer. Eles precisavam entrar na terra, porque aquilo ali seria eles começarem a sentir a bênção que Deus ia dar. Preste atenção em detalhe. Deus poderia falar, entrem todo mundo. Não, agora ele tem estratégia. Quando a porta começa a se abrir, nós precisamos entender qual estratégia Deus vai nos dar para nós pegarmos a nossa bênção. Quando você começa a perceber que as coisas estão acontecendo, Deus dá um direcionamento para aquilo que Ele já te deu. Ele diz, eu já dei. Ele falou, essa terra que eu vos dou, Moisés. Mas entre nessa terra, façam um reconhecimento. E Moisés disse assim, vocês vão entrar na terra, vocês vão subir o Negueb, vão passar por uma região montanhosa, parece uma bobagem, até uma colocação sem nexo, mas tudo tem um propósito, porque Deus sabe cada bênção que cada clã vai receber. Então ele diz, vocês vão pelo Negueb, passam pelas regiões montanhosas, e depois ele diz aqui o seguinte, vejam como é a terra, observe o lugar, veja se esse povo que vive lá é forte, vê se eles são homens fortes, ou vê se alguns são fracos. Observe esse detalhe. Depois ele diz aqui, vê se esse povo que vocês vão observar, eles vão observar Canaã, eles ficam 40 dias, não é pouco tempo, não é uma região tão extensa, a região de Canaã não é tão enorme, mas para essa observação é uma extensão considerável, né? Então eles precisavam ficar 40 dias. E a palavra de Deus diz, observe se eles são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, se isso é fértil. Aquilo que Deus falou, diz que essa terra emana leite e mel, uma terra de prosperidade. Então ele fala, se a cidade que vive são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe floresta ou não. Por quê? Estratégia de guerra. Eles vão batalhar, eles vão ter que entrar naquela terra, vão ter que conquistar. Eles precisam saber, mesmo Deus falando, é de vocês, eu preciso saber quais são as estratégias para a entrada. Quais são as estratégias para a conquista. Deus já me deu, mas eu não entro de peito aberto. Eu não entro sem proteção. Eu não entro sem orientação. Eu preciso entrar nas conquistas. A porta se abriu, eu entro nesta porta, mas observo os detalhes. O que está acontecendo à minha volta. Para eu poder caminhar e ir à conquista e a cada detalhe e tomar posse da bênção. Então ele deixou tudo isso e disse, olha, é tempo de colheita, é um tempo
de início de colheita de uvas. Observe, trago algumas coisas de lá. E eles foram observar. A palavra de Deus diz que eles ficaram lá 40 dias, eles passaram por uma cidade chamada Escol, e eles viram que o cacho de uva era coisa maravilhosa, né? Era um cacho de uva tão grande que eles precisavam carregá-la. E levaram. E se a gente for ver na história, não só levaram o cacho de uva, não, levaram outras frutas, outras coisas pertencentes àquele lugar, para que o povo pudesse ver. Então, tudo, a gente observa aqui, que eles foram atentos, eles foram observando aquilo que foi falado e voltaram. Após 40 dias, eles voltam para o local onde estava Moisés e agora vão dar um relatório. Eles vão passar um relatório. E a gente observa uma coisa. Como eu já estava observando antes, nós precisamos ver os detalhes. Cada detalhe. Sabe por que às vezes a gente perde? Porque a gente não observa os detalhes. Os detalhes são importantes. Quando você observa o detalhe, você não caminha por vista, mas você caminha por fé. Nós somos cristãos, amém? Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós não caminhamos para aquilo que nós estamos vendo aqui. A nossa visão é uma visão maior, porque é uma visão de perspectiva. Algo que possa acontecer, algo que vai nos trazer uma vitória. E eu fui para o dicionário e ele falando sobre vista e visão, diz assim: vista, todos os sentidos estão ligados simplesmente a enxergar. Quando fala na questão de ver, então todos os nossos sentidos estão apenas ligados a esse detalhe de enxergar bem. Mas na visão, ele define perspectiva de como se avalia algo, como você vai avaliar algo, a capacidade de perceber algo, enxergar possibilidades. Então, a visão não se refere àquilo que eu vejo com meus olhos naturais, mas àquilo que consigo enxergar com a mente. Mas observa, isso é quando eu fui buscar no dicionário. Mas quando a gente vai observar a visão, é aquilo que a gente observa, que a gente consegue perceber na mente. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando nós somos de Cristo, a nossa mente é a mente de... Então, eu começo a trabalhar com aquilo que eu creio em Cristo. Então, eu trabalho por fé. Então, eu não olho o que está aqui à minha frente. Eu não olho as dificuldades. Eu olho aquilo que Deus falou. E dentro do que Deus falou, eu vou crer. Então, sabendo disso, entendendo isso, eles voltam para dar um relatório. Os 12 voltam. Os 12 pisaram na terra. Mas acontece um fato, e a gente vai ver aqui no versículo 26 e 29, que esse relatório dessa expedição foi uma coisa meio complicada. No versículo 26, diz assim: eles então retornaram, eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Por que a toda a comunidade de Israel também? Porque eles eram representantes das tribos. Quando eles entraram, cada representante da tribo entra na terra, eles estão dizendo que Israel está conquistando. Se eu represento uma tribo, outro representa outra tribo, então se os 12 representantes da tribo de Israel entraram naquela terra, eles estão tomando posse. A palavra de Deus, eu não tenho falado aqui, que a palavra de Deus, tudo que eu colocar a meus pés, determinado pela palavra. Porque não adianta você falar, eu boto o pé e vou conquistar. Vai se arrebentar. Porque não é assim. Tudo é alicerçado na palavra. Então, o lugar onde eu coloco meus pés, aquele lugar eu tomo posse. Isso está na palavra. Então, eles começam a praticar algo que eles nem tinham como ideia ainda. Mas eles tomam posse. Hoje nós temos, por causa que a palavra está completa aqui para nós hoje. Então, eles estavam tomando posse. E eles voltam e vão dar um relatório. Vão falar com Moisés. E a palavra de Deus diz assim: e lhe mostraram o fruto da terra. Então, ele diz aqui: onde prestaram o relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dele. Isso eu falei, não foi apenas a uva.
o cacho de uva, eles levaram outras frutas. Ele está dizendo, realmente, nós entramos na terra, a terra é próspera, a terra está aqui os frutos, mas, contudo, todavia, entretanto, olha o que eles colocam. 10 daqueles homens, 10 daqueles líderes, eles colocam eu até perdi aqui. Eles colocam esse, não é advérbio não. Ele coloca aqui, mas deixa, eu perdi agora, mas eles colocam aqui essa negativa. Ele coloca aqui essa negativa. Ele diz, mas, né, há um problema aqui. E aí diz, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Mas me diga uma coisa, o que Moisés falou para eles? Vão lá, vejam se a cidade, se tem gente forte, se tem gente fraca, veja se a cidade é fortificada ou não. Ele pediu para alguém dar opinião. Sejam sinceros, ele falou, quando vocês voltarem, vocês dão opinião. Ele não falou isso. Ele falou, vão lá e me dê esse relatório, o que está lá. Porque certamente Moisés iria orar a Deus e Deus ia dar o direcionamento para que as tribos entrassem. Mas eles começaram a opinar. Esses 10 começaram. Mas lá tem gente muito forte, tem gente poderosa, e aí isso começou, esse problema, esse relatório trouxe confusão no meio daquele povo. Amados, às vezes nós estamos debaixo de um direcionamento de Deus, e você está sentindo que a porta está se abrindo, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, já está fazendo. Deus tem feito grandes coisas nesses 70 dias aí, né, um pouco mais, e desde o começo do ano, nós temos visto grandes milagres, grande resposta de Deus. Né? Nós vamos ouvir alguns testemunhos que vão acontecer na nossa peça da Páscoa, e vocês vão ver algum testemunho, por isso eu estou segurando muita coisa aqui. Tem um muito lindo que a gente pôde já ter a informação, uma das coisas mais lindas que eu vi que Deus fez nesse ano, de uma promessa que Ele fez há um ano atrás. E esse ano a promessa veio, aconteceu e foi vitoriosa essa bênção para essa pessoa. Então, acontece que esses relatórios, às vezes você está em casa, você está debaixo de bênção, você está debaixo de promessa, mas vem palavras, vem relatórios, vem situações que tentam te desanimar. Você tem que observar isso. Aqueles homens tinham 2 ali que estavam ouvindo. Nós sabemos que 10 pessoas, daqueles 10 líderes, eles trouxeram um relatório muito perverso, muito sem fé. Eles estavam tendo apenas vista, estavam olhando a situação. Por isso que eles estavam enxergando aquilo que era possibilidade. Ele diz, lá tem gente forte, lá tem gente poderosa, lá tem lugares fortificados, e é muito grande. Aí ele diz assim, também vimos descendentes de Anak, que são homens gigantes, homens altos, bem altos, né? E eles começaram, e no versículo 29 a 30 diz, e os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar. Está dizendo, todo lugar que a gente viu, esses 10, está dizendo, por todo o caminho que a gente passou, apesar da terra ser próspera, apesar de ter esses frutos todos, a terra é difícil de entrar. Não dá para entrar lá. É só bronca. Meu irmão, cuidado com o que a gente está ouvindo, ou a mesma vez nós estamos colocando nos nossos pensamentos. As impossibilidades. As impossibilidades, elas acontecem, momentos desfavoráveis acontecem, mas Deus não quer que você olhe e viva por vista. Viva por fé. Creia naquilo que Deus já falou para você. Se Deus disse que essa semana, pode ser que Deus tenha falado no seu coração, essa semana a tua resposta chega. Você ouviu algo de Deus que esse ano será diferente. Então não interessa o que estão falando. Porque aqueles homens, quando começam a falar isso, eles perdem totalmente esse relatório desfavorável, desestabiliza todo Israel. Todo Israel foi desestabilizado. E eu coloco aqui, por que o relatório dos 10 espias foram tão desfavoráveis? Por que eles só olharam os problemas? Por que eles olharam as dificuldades? Desde chegar diante de Moisés, falar, Moisés, olha, a cidade é fortificada. É isso que o Moisés queria ouvir.
a cidade fortificada. Chegamos numa certa região, a Enac, só tem gente grande. E também, algumas montanhas, tem algumas tribos, tem alguns povos, que também eles sabem lutar. Pronto. É isso que Moisés queria ouvir. Mas aqueles homens não, começaram a dar suas opiniões, esquecendo que Deus falou, a terra é de vocês. Irmãos, amados, nós temos que tomar posse e acreditar naquilo que Deus está falando para a gente. Se Deus falou que aquela bênção é sua, não interessa o que estão falando. Não interessa. Por isso você tem que aprender com essa passagem em número 13 o que aconteceu. Porque eles desfocaram, o primeiro ponto que eu coloco aqui, eles focaram no problema. Os 12 espias foram para a mesma terra, mas os que voltaram, os 10 quando voltaram, só conseguiu ver dificuldades. Para de olhar a dificuldade. A dificuldade te paralisa. Às vezes nós estamos sentindo alguma coisa, às vezes nós estamos na questão da saúde, nós estamos falando de algo de conquista, nós estamos falando de algo de prosperidade, mas nós podemos usar outras áreas. De repente você está tentando ver algo para sua família, para seus filhos, para seu cônjuge, e desde você olhar o que Deus já tem colocado no seu coração, você não pode fazer o que esses homens fizeram. Focaram no problema. Se nós focarmos no problema, nós paramos. Não tem jeito, porque isso vai atacar a nossa mente. E por isso, quando a gente vai ler no dicionário, diz, a visão é algo que eu tenho como expectativa de algo. Mas a fé, aí que eu vou para a fé, em Hebreus diz que a fé é um firme fundamento na palavra, que aquilo que eu creio que não existe, vai existir. Aquilo que eu creio que não está na minha mão, vai vir na minha mão. A fé é isso. Que Deus vai fazer. Não adianta eu falar que esse Deus traz à existência aquilo que não existe, se eu não creio para a minha vida. Não adianta, porque é bonito a palavra. Aqueles homens tinham uma palavra bonita. Eu falei que eles não eram um gente qualquer. Não foi escolhido. Vem você. Você, quem quer da família? Não. Foram os líderes. Homens responsáveis. Homens que sabiam liderar, sabiam dar comando, sabiam enfrentar situações, porque haviam problemas que precisam ser resolvidos, mas na hora de tomar posse, eles não focaram no lugar certo. Eles não focaram na promessa, focaram no problema. Eles esqueceram da promessa. Olha aqui, esse versículo 33. Esse versículo 33, quando eu leio esse texto, eu fico assustado, porque às vezes a gente fica assim, como eles fizeram isso? Mas às vezes nós fazemos isso. Olha o que eles disseram. Todos, no versículo 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto. A nós e a eles. Sabe o que esses homens começaram a perceber? Que aqueles gigantes, aqueles homens altos que estavam lá, eles não falaram. Não pense você que eles foram lá falar. E aí, pessoal? Vocês são altos, né? Mas vocês são gafanhotos. Eles não falaram isso. Não foi uma palavra dos gigantes. Foi algo que eles mesmos colocaram no seu coração. Eles perderam aqui, né? Eles se esqueceram que eles eram um povo de Deus. Às vezes nós esquecemos que somos filhos de Deus. Às vezes nós esquecemos das promessas que Deus tem feito. Hoje a Isabela deu uma palavra pela manhã, eu até anotei aqui, porque estava muito dentro do que eu ia falar, né? Eu dei essa palavra às 8 horas, e ela diz assim, não esqueça da sua identidade. Não esqueça que você é filho de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nos tornamos filhos. O inimigo fará de tudo para esquecermos que somos filhos. Essa foi uma palavra que a Isabela deu hoje pela manhã. Esses homens esqueceram quem eles eram. E eles dizem, nós somos gafanhotos. Eles falaram para Moisés, falaram para todo o seu clã, gente, nós somos como gafanhoto aos seus olhos, tanto para nós como para eles. Há poder no nome de Jesus. Você é filho, você é filha de Deus. Diga para o seu irmão amado, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse relatório desfavorável, eles esqueceram que eram príncipes, né? Nós observamos isso.
Mas como devemos agir diante dos relatórios desfavoráveis? O que nós temos que fazer? Se há um relatório desfavorável, mas o que nós devemos fazer? Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Em Hebreus 10, do versículo 38 e 39, diz: o meu justo viverá por fé. E viver em fé é viver com sua visão focada na promessa. Mas o meu justo viverá por fé. Até aí. Mas viver por fé é viver focado na promessa. Eu vou focar na promessa. Isso é viver por fé. Não interessa, eu vou viver por fé. Eu vou buscar a Deus, eu vou pedir força a Ele, para que as palavras, para que nossa caminhada no colégio, na rua, não importa, irmão, estão acontecendo tantas coisas aí que a gente tem visto. Então a gente tem observado aqui, né, que às vezes são as notícias do governo. Tem pessoas que estão desanimando porque as coisas estão ficando sérias. Eu estava passando aqui, eu fui comerciante há muitos anos, amados. E uma das coisas que eu observo é comércio. Não tem jeito, eu fui comerciante, eu sei o que é ser comerciante. Eu sei que para muita gente não sabe, eu entendo a importância que o governo, a prefeitura e o Estado fizeram em relação a essa chuva. Eles ficaram preocupados porque viria uma quantidade de água muito grande. Então eles não podem prever futuro no sentido se vai acontecer ou não, mas eles podem ter um cuidado com a população. Eles falaram, olha, vamos tomar cuidado, pode cair uma quantidade de água muito grande, isso vai atrapalhar a movimentação de vocês voltarem para casa, tantas coisas, e nós tomamos esse cuidado. Graças a Deus, nós não tivemos bairros com problema, entre esse e o nosso, glória a Deus, mas teve muitos problemas, não é verdade? Então, mas eu estava falando do comércio, e quando eu passo, eu estava no sábado, fui comprar umas lâmpadas, e aí o rapaz falou assim para mim, olha, na sexta-feira, não tinha ninguém na rua aqui na Rua Uruguai, não tinha ninguém. Eu falei, mas foi necessário. Eu entendo a sua preocupação, porque o comércio quer movimento. Então a gente sabe que às vezes a situação está desfavorável. Mas se Deus deu uma direção a você, o pastor Alexandre falou sobre empreendedorismo. De repente você está aí com a visão de fazer um negócio, de fazer uma venda, de ser um comerciante, irmãos, de fazer um projeto. Para de olhar o que está acontecendo. Essa situação, não vai olhar situações desfavoráveis. Deus tem te dado uma promessa. Vai em frente, coloca a mão no arado e que Deus vai te abençoar. Amém ou não amém? Não interessa, mas a bolsa, eu sei, a bolsa, isso, aquilo, dinheiro, mas eu creio que a promessa de Deus vai acontecer. Eu não vou ficar olhando as circunstâncias, porque se você olhar isso, você não anda mais. Se você ficar olhando os problemas, você vai ficar em casa, você vai ficar deprimido, você vai ver que o recurso não está mais entrando, você não tem nem mais vontade de trabalhar. Está desanimado. E se vê televisão, então, aqueles canaizinhos abençoados, que só fala de problema, meu irmão. Eu estou falando de um canal especial, não. Canais de jornais que só fala bronca, problema, morte. Você não sai mais de casa. Mas só que você tem o teu Redentor, ele vive. Ele é poderoso. Ele é o guarda de Israel. Ele vai te proteger, ele vai te abençoar. Glória a Deus. Ele vai te abençoar. Então não fique, né? Não, você precisa saber agir. Traz à memória aquilo que dá esperança. Deus falou que chegou o tempo, eu estou sentindo. Eu lutei tanto, mas estou sentindo que o peso saiu, as lutas diminuíram, a porta se abriu, o que eu vou fazer? Fico, não, que isso? Entra e passa dessa porta. Passa dessa porta, deixa essa porta para trás, vamos para uma nova desafio. É assim, irmão. Seja na saúde, seja no trabalho, seja dentro do projeto que Deus colocou na tua vida. Você entende isso? Então, eu preciso trazer à memória o que me traz esperança. Isso é visão de Deus. E aí, por isso, Caleb e Josué, eles tiveram um outro posicionamento. Olha o que ele fala aqui, no versículo 30. Caleb está ouvindo aquela bronca toda. Eu acho que Caleb estava parado assim, falando, o que está
acontecendo com esses caras? Porque se eu falaria assim, o que está acontecendo? No lugar de Caleb, né, que eu estou falando. Vou conjecturar aqui. O que está acontecendo com esse cidadão? Com essas vazias, como diz o pessoal lá no norte. Essas vazias está falando. Tem nada na cabeça, parece. Ei, peraí, pessoal. Aí falou, peraí, pessoal. Olha aí o que diz. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Não, ele não ficou com a notícia ruim. Ele disse, espera aí, eu não vou aceitar isso não. Eu não vou aceitar essa palavra. Eu pisei na terra, eu pisei lá numa montanha. E que isso? Eu quero tomar posse do que Deus falou. Subamos e tomamos posse. Eles estão assim, nós somos como gafanhoto. Imagina que esse cara falando, essas vazias. Nós estamos como gafanhoto diante deles, aos nossos olhos também. Caleb falou, para com isso, suas vazias. Olha, está aqui na palavra de Deus. Ele vai tomar um posicionamento. No capítulo 14, versículos 6 e 9. Olha aqui que ele fala. Olha aqui. Josué, filho de Nun, porque Josué estava muito ligadinho com Caleb. E Caleb, filho de Jofené, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram a sua veste e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Eles começaram a dar também seu relatório. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, desses gigantes, que vocês estão falando que diante dele são gafanhotos. Eles param de ficar com esse medinho aí. A proteção dele se foi. Ele diz assim, porque nós, antes disso, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. Ele diz assim, vou colocar e vou mastigar. Eles estão olhando vocês, como vocês estão sentindo que vocês são gafanhotos, eu estou dizendo, eles são como pão. Eu vou botar e eu vou mastigar. É isso que ele está falando. Eles estavam se firmando na palavra. Meu amado, isso é um ensinamento para nós. É um ensinamento para você. Porque a promessa é nos dada, mas as atitudes, nós temos falado de atitude, mas aqui, esse posicionamento, essa atitude é importante. Porque você escuta muita coisa, você tem um projeto, não vai dar certo. Porque eu já entrei nesse negócio. E não vai dar certo, eu já fiz. Problema seu que você já fez. É assim que você problema seu. Você já fez? Não deu certo? Você orou? Eu estou orando, filho. Eu oro. E Deus falou para eu entrar. E vai dar certo. É assim. Você achou que eu fui grosseiro com a pessoa? Não, irmão. A gente tem que ser sincero. Falar, não, você pode falar assim também. Não vai dar certo. Você acha? Ah, tá. Mas comigo vai dar certo. Que Deus te abençoe. É tudo. Fala do teu jeito. Mas seja sincero. Amém ou não amém? Ele disse aqui, você era como pão. Não sou gafanhoto não, rapaz. Eu sei quem eu sou. É como Josué e Caleb que eu falei, eu sei quem eu sou. Eu sou. Olha, e a palavra de Deus diz que Moisés pegou Josué, que se chamava Oséias, e disse, você vai ser chamado Oséias, mas não. O teu nome vai ser Josué. Porque Oséias é salvação. E Josué, o Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação. Porque ele está dizendo assim, nós dependemos do Senhor. Ele mudou o nome de Josué, de Oséias para Josué. Então, esse homem, ele tomou posse daquilo também. Amado, você está entrando, fechando esse mês de março no Senhor, amém ou não amém? Irmão, não interessa, o mês de março eu vou fechar na bênção e prepara abril. Porque tem gente, eu estava falando hoje, tem gente que diz assim, abril, eu não gosto de abril. Tem gente que não gosta de agosto. Porque, sabe por quê? Porque liberaram a palavra, deixa eu falar já aqui, liberaram uma palavra que vem nesse mundo aí hostil, e diz, agosto é o mês do... isso. Ele já liberou uma palavra. Ele já liberou... Eu gosto de agosto porque eu nasci em agosto. Oh, agosto é muito lindo, Jesus. Foi o mês que eu nasci. Quem nasceu em agosto aí, dá um amém.
Amém. Aí tem gente. Dá uma salva de palmas para o pessoal que é de agosto. É isso, amados. Então, glória a Deus. É casamento em agosto. Muito bênção. Então, mas como nós estamos em abril, o mês de abril, para mim, fecha. O mês de abril, entrou abril, tudo fecha. Há poder no nome de Jesus. O mês de abril vai ser o mês de maior bênção na nossa vida. Porque já foi bom. Deus está preparando, porque pode ser que hoje, Deus falou, hoje eu te dou a bênção. Hoje é o dia que eu te dou a bênção. Agora, dou a bênção, o que eu vou fazer? Vou tomar posse. E vou entender as estratégias para que essa bênção fique na minha mão. É isso que você quer que você aprenda. Eu preciso entender. Deus me deu a bênção? Entra na terra, observa e saiba como agir lá dentro. Porque muitas vezes Deus dá a bênção, mas a pessoa não sabe cuidar da bênção. Então, o que Deus estava ensinando aqui? Cuide da bênção, aprenda como cuidar. Vocês vão lá, analisem tudo. E aqui, eu coloco quando estava estudando essa palavra, escrevendo ela também, eu lembrei de um texto que a pastora Valnice Milhomes, uma vez estava no Instagram, e vi a Valnice Milhomes falando sobre a palavra como semente. Aí eu falei, eu vou buscar. Eu fui lá, procurei a pastora Valnice Milhomes e encontrei. E eu vou falar aqui, porque uma das coisas que nós temos que ter é cuidado com a palavra. Cuidado com as palavras. E essas palavras são da pastora Valnice Milhomes, por isso eu estou fazendo essa referência. Ela diz assim, as palavras são como semente. Não verbalize o que você não quer ver manifesto. Eu vou repetir. As palavras são como semente. Não verbalize o que você não quer ver manifesto. Não verbalize em voz alta o que você não quer ver repetido. Palavras são sementes. Palavras confessadas são sementes plantadas. Confissões repetidas são sementes plantadas e regadas. E sementes plantadas e regadas, o que vai acontecer? Vão germinar. Mas tudo começa na mente. Então, cuida da sua mente. Cuidado com o que você vai falar. Tem gente que entra abril já falando que o abril não vai ser bom. Palavras são sementes. Você vai estar verbalizando coisas ruins? Não. Você vai verbalizar bênção. Porque se são sementes, eu quero que germine coisas boas. Porque eu estou trazendo já um problema para mim. Porque a palavra tem legalidade. A palavra tem um poder. Eu estou movendo uma palavra, jogando no ar. Tanto tem poder, que quando aqueles 10 espias falaram, nós somos como gafanhotos. Todo Israel baixou a guarda. Eles estavam felizes. Aquela clã toda abaixou a guarda. Porque as palavras geraram no coração daquelas pessoas a falta de confiança, fé, possibilidades. Estava tudo desfavorável. E aí eles não queriam mais continuar. O negócio ficou tão sério que eles queriam apedrejar os líderes. Quando isso aconteceu, eu acho muito interessante, nessa passagem de números, mostra que quando o povo de Israel dava seus vacilos, tá faltando água. Aí Deus, sabe o que Moisés fazia? Se prostrava e orava a Deus, depois se levantava e tinha uma direção. A gente está com vontade de comer carne. Não tem carne, de ser do Egito, estou com fome, quero carne. Aí Moisés, pode ler, Moisés se prostrava e daqui a pouco Deus dava uma direção. Vocês vão comer carne. E aconteceu. E por isso eu vi a misericórdia de Deus. Com tudo isso acontecendo, Deus disse assim, mas a bênção eu vou dar. Mas quando chegou esse momento, a gente vê que aquilo inflamou tanto que mexeu com o coração do povo. Então, cuidado com as palavras. Tanto que você libera, como que você escuta. É muito fácil a gente perceber aquilo que está vindo mal. Pô, isso não está legal. De repente você vai ser educado, né? Você vai olhar para ele assim, ó. Você vai sorrir, né? Mas aqui dentro vai falar assim, poder no nome de Jesus. Está repreendido essa palavra. Está falando aqui, está repreendido. Eu não aceito essa palavra. Meu irmão, tem que ter estratégia. Você não vai receber essa palavra. Sabe por quê?
Porque Deus já confirmou a tua bênção. Josué, eu pego o último ponto aqui. Mantenha-se firme, pois a tua vitória vai alcançar toda a sua família. Eu vou te mostrar isso, tá? Vamos lá em Josué 14. Josué 14, no versículo 6. Eu vou ler essa parte, é um ponto que vai fazer vocês entenderem, principalmente quem está participando conosco na live. 14. Você lembra que quando Moisés falou, vocês vão observar um detalhe. Houve um problema, eu preciso explicar isso. A coisa não foi tão fácil. Porque diante daquela situação, Moisés se prostrou, porque o pessoal queria apedrejar mesmo, dar cabo daquelas líderes. E aí a palavra de Deus diz que Deus deu uma solução. Falou, olha, vai ser 40 anos, a cada dia ficaram lá. Eles vão ficar 40 anos, esse povo que não acreditou, esse povo que não entendeu, não tomaram posse por fé e não entenderam o que eu fiz. Eu estou colocando essas palavras, mas é esse entendimento que a palavra nos dá. Eles vão ficar no deserto, eles não vão entrar na bênção. Apenas Josué e Caleb, porque o espírito deles estavam no entendimento. E esses dois vão entrar. Foram 40 anos. Para eles foram 40 anos. Mas incrível que eu acho que nem Josué, nem Caleb perderam a noção daquilo que eles acreditavam. Diante de todos os problemas de 40 anos, irmão, 40 anos, eles sabiam que Deus falou, esse povo todo vai ficar no deserto. Só a nova geração, apenas dessa geração, só Caleb e Josué vão passar. E quando Josué começa a conquistar, agora nesse texto, Caleb vai fazer uma reivindicação. E aí eu vou ler esse pedaço para nós podermos concluir. Diz assim, do versículo 6 ao versículo 15. Vamos ler? Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés? Isso, para quem não conhece essa passagem, isso já está bem à frente. Os anos já haviam passado, eles já estavam conquistando a terra prometida, algumas divisões da terra já tinham sido dadas às tribos, e agora Caleb vai reivindicar aquilo que ele tem como promessa. Ele diz assim, você sabe, no versículo 6, continuando, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Ele está falando com Josué. Eu tinha 40 anos, olha o que ele falou, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos, Xixarida, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou, olha o que ele está falando aqui, a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e já foi há 45 anos. Então ele estava com quanto? 85 anos. Aí diz assim, que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa. Olha o detalhe aqui que eu quero falar. Região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, que são aqueles gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá. Ele está falando algo atual para esse momento. Como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence ao descendente de Caleb, filho de quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins.
e a terra teve descanso da guerra. Vamos entender aqui para nós concluir. A promessa foi dada, ele confiou, Josué e Caleb confiaram no Senhor, deram o relatório correto, posicionaram, disseram, subamos, conquistemos, o Senhor será conosco, se ele se agradar de nós, essa terra é nossa. Então ele disse o seguinte, nós não somos gafanhotos, esse povo é como pão nos nossos dentes, nós vamos triturá-los, então nós vamos dar um cabo disso, porque o Senhor vai nos ajudar nessa conquista, mas já aconteceu o problema. Eles não perderam a fé. O problema é que Moisés, quando deu o comando, Caleb tinha pisado numa região montanhosa. Lembra que ele falou, passa por essa região, Negueb, e vai às regiões montanhosas? Eu creio, pensando eu, que quando Caleb passou por aquela região montanhosa, ele falou assim, esse aqui é meu. Esse lugar aqui eu gostei. Porque ele queria aqui, esse lugar é meu. Esse lugar aqui, eu vou falar com Josué, falar com Moisés que era o comando, esse lugar vai ser para mim. Aconteceu o problema. Mas quando os anos se passaram, 45 anos se passaram, ele falou, eu quero reivindicar aquilo que eu tenho como promessa. São aquelas regiões de Hebron lá, aquelas regiões montanhosas. Mas tem um probleminha lá, tem uns gigantes lá, o pessoal dos Enaquins, que eu vou dar cabo deles. Porque hoje eu estou com 85 anos, olha o que ele falou, eu estou com 85 anos, mas estou tão forte como antes. E eu ainda acho que eles serão como pão nos meus dentes. E o Senhor vai me abençoar. Ele resolveu a situação, irmão. Ele conquistou aquela terra. E aquilo foi bênção para toda a sua família. Amados, eu peço a minha palavra para concluir o seguinte. A gente aprendeu hoje que o que não podemos fazer, o que não devemos fazer, o que nós não devemos fazer, nós não podemos focar no problema. Nós não podemos esquecer da promessa. Nós não podemos esquecer quem somos. O que devemos fazer? Trazer à memória aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Cuidar das palavras. E, por fim, manter firme, pois a vitória que você vai receber vai abençoar a tua família. E aquela bênção, pode já chamar os levitas, pode vir, e aquela bênção tomou posse tanto para Caleb como para toda a sua família. O que Deus falou para você? O que Deus colocou no seu coração? Esse ano é o ano da minha bênção. Esse ano é o ano que eu vou casar. Esse ano é o ano que eu vou comprar um carro. Esse ano é o ano que eu vou ver salvação na minha casa. Gostou, né, do casar? Glória a Deus. A Sarinha aqui, sorriu a beça. Glória a Deus, Sara. Isso aí. Mas é ano que vem, né, Sara? Mas você vai tomar posse disso ou você vai ficar com o pensamento errado? Isso tem te atrapalhado. Será que dentro do teu ministério você tem parado? Será que dentro do teu ministério você está perdendo a noção de quem você é? Da tua chamada? Porque a gente está falando de conquista, mas a gente tem que falar também da nossa missão. Será que você perdeu a noção? E agora você até desanimou porque você está vendo tantas coisas, está olhando o que você pode perceber e perdeu a visão da fé. Perdeu a visão onde Deus quer te levar, a chamada que Ele te fez, o que Ele te proporcionou ao longo do processo. O que Ele te respondeu? Ele te deu água, Ele te deu carne, Ele te deu proteção, e agora Ele te doa. Ele não está considerando nada disso, mas agora Ele está dizendo, toma cuidado, porque virão palavras sobre vocês, porque eu não posso ficar lá. Na minha conclusão, eu não posso ficar lá no passado. Eu tenho que entender o que Jesus está falando para nós hoje. Então eu preciso entender, será que agora que Deus está nos querendo um pouco mais, uma entrega maior, eu estou começando a olhar as dificuldades? Eu estou olhando, é isso, aquilo, é a chuva, é a família, é o trabalho, é o dinheiro, e não dá tempo, eu estou desanimado, Por que você está desanimado? O que aconteceu? Será que você está ouvindo o que você não deveria ouvir? Será que você está deixando atingir sua mente? Porque quando a gente observa o que aconteceu com o povo de Israel, aquele povo estava animado quando viram aquela uva. Eu imagino, eles devem ter dado e o povo deve ter tocado até sofá. Com alegria, né? Porque o sofá tinha um propósito. Mas eu estou falando da alegria que eles estavam ao ver o alimento que tinha aquela cidade, aquele lugar, aquela região. A terra prometida não é o céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Canaã não é céu.
Porque céu não tem batalha. Céu não tem guerra. Céu não você precisa conquistar nada. Nós já fomos conquistados por Cristo, amém ou não amém? Quando eu for para o céu, eu só vou adorar, deve ter trabalho lá, porque Deus criou trabalho para nós, eu devo fazer alguma coisa lá no céu, certamente, não sei se é para beber água do rio, da água da vida, alguma coisa eu vou fazer, tomar banho, eu não sei o que eu vou fazer, alguma coisa eu tenho que fazer, porque ninguém vai ficar parado lá. Mas a conquista aqui na terra é a nossa Canaã. Mas o que paralisou você? O que você ouviu que você está tão para baixo? Você sorri por um momento, mas ó, se você for olhar o nível, você já está se sentindo até um gafanhoto. Porque é muito a gente criticar esses homens, mas eu tenho que observar na minha vida. Será que isso está acontecendo contigo, Pedro? Será que em algum momento você está sentindo um gafanhoto diante do problema? Porque você está olhando errado. Você está ouvindo a palavra errada. Isso está te desanimando e está te tirando as forças. Aquele povo perdeu força. Por isso ficou no deserto. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Deus disse, esse povo não entra. Porque escolheu ouvir o que não deveria ouvir. Dar razão ao que não deveria dar razão. Por isso pararam. Mas ele disse, mas Caleb, o espírito que está em Caleb e o espírito que está em Josué, a eles eu vou dar essa bênção. Eles vão conseguir passar todo esse... Irmão, você não precisa passar 40 anos, não. Nem esperar 45 anos. Ele está mostrando que é um período. Às vezes a gente está... Esse período que aumentou, Deus está falando assim, observa o que aconteceu. Você entrou na terra, você verificou, mas quando você voltou, Deus diz, subamos, tomemos posse. Agora Deus vai me usar mais. Agora eu vou orar e vai ter cura. Agora eu vou orar e vai ter libertação. Agora eu não só vou dar palavra, não. Agora, quando eu buscar a Deus, eu vou sentir presença dele. Agora vai acontecer algo extraordinário na minha vida. Mas parece que alguma coisa veio, liberou uma palavra e pá! Não vou fazer mais nada. Eu estou desanimado. Eu não sei o que. Deus te desperta. Te levanta. Porque essa palavra não é para os derrotados, é Deus diz, seja corajoso. Moisés falou isso, gente. Sejam corajosos. Olha a palavra novamente de coragem. Então tome uma posição. Que o Espírito Santo de Deus derrame o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que foi sobre Josué, foi sobre Caleb, o Espírito Santo derrame sobre você, sobre mim, porque nós precisamos. Nada vai nos parar. Nada vai nos paralisar. Você, Deus determinou uma bênção financeira e vai te dar. Mas Deus quer que você não perca a visão. Não perca o que Deus colocou nas tuas mãos. A gente não vai enterrar. Nós vamos multiplicar essa bênção. E porque nós não vamos... Eu lembrei um quadro, até falei hoje, eu lembrei um quadro. Quando meu irmão esteve nos Estados Unidos, o meu irmão Braulio estudou lá nos anos 79, faz um pouquinho de tempo. E ele foi lá para o Morro em Cerulo, no seminário lá nos Estados Unidos, na Califórnia. E quando ele voltou, ele veio com um quadro plástico, um quadro de plástico com letras em relevo. Naquela época aquilo era maravilhoso. Não, hoje ninguém quer, mas aquela coisa diferente, né? E estava escrito assim, não olhe para o tamanho do problema, olhe para a grandeza do teu Deus. Eu nunca esqueci dessa frase. Irmão, para de olhar os problemas. Olhe para a grandeza do teu Deus. Foi Deus que te chamou, é Deus que vai te preparar, a palavra vai cair por terra hoje, porque os céus estão abertos, então não importa o que esteja acontecendo. Deus diz que esse ano é ano de céus abertos. Se é ano de céus abertos, eis-me aqui. Fala para o Senhor, levanta a mão de Senhor, eis-me aqui. Eu não vou deixar nenhuma bênção cair. A bênção não vai cair da minha mão. Porque bênção quando cai, você está tendo perda, sabia? Bênção cair da mão, está tendo perda. Então não vai sair da tua mão, amém? Então você vai tomar posse disso. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Glória a Deus. Então olhe, não se importe com o que está acontecendo. Creia em Deus. Se Deus tem te dado vida, tem um propósito. Eu sempre falo isso. Quando eu acordo, eu digo, obrigado, Senhor,
porque abrimos os olhos. A minha esposa até falou com a minha sogra, que está lá conosco. Ela levantou e disse, estou cheio de dor. Eu falei, mãe, dá glória a Deus. A senhora acordou. A senhora acordou. Não importa a dor, a senhora acordou. A primeira coisa que ele faz é dar glória a Deus, está vivo. O problema das dores, o problema da coisa, Deus resolve. Olha como a gente olha mais os problemas do que a promessa, está vendo? Deixa para Senhor, obrigado, Senhor, acordei, daqui a pouco vou tomar um café, daqui a pouco... Não, estou cheio de dor, estou cheio de ruim, estou todo ruim. Eu sei, estou sem dinheiro. A família está brigando. Não, Senhor, eu creio na tua promessa. A minha família é uma bênção. E eu vou tomar posse como Caleb abençoou toda a sua família. A bênção que eu vou receber vai abençoar meus filhos. Eu quero que tudo que eu receba, isso é uma visão de pai. Eu quero que meu filho, o Igor Ferreira, receba todas as bênçãos que eu recebi. Eu quero que assim, e assim o Pai Celestial. Ele quer que as bênçãos que estão sobre o filho que conquistou, sejam conquista na sua vida. E nós vamos cantar, eu quero orar com vocês, amém? Vamos louvar o Senhor?